Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês aqui um vídeo sobre Raizen, tá? Não necessariamente só sobre a Raizen, mas falando um pouquinho mais sobre ela. Também falando para vocês um pouco de Jalles Machado e de São Martinho por uma recente notícia, tá? Se liga só o que está acontecendo com o fenômeno El Niño, preços do açúcar subiram e devem ter alta ainda maior, tá? Os analistas consideram que os preços das ações de produtoras brasileiras de açúcar, como é o caso de São Martinho, Jalles e Raizen, deverão subir ainda mais. Perceba, tá um contexto aqui para vocês falar especialmente de Raizen hoje, tá, nesse vídeo. Depois eu faço algo mais aprofundado ali pro pessoal que é membro do meu canal. Então já até deixando o convite, seja membro, vídeo exclusivo, live, grupo no Telegram, desconto no meu curso que vai abrir dia 29/10, projeto começo, meio e fim para você aprender a investir. O link também está aqui na descrição para você ativar o sininho da live, que vai ser aqui uma live gratuita para você entender tudo. Tá, no dia 29/10, membro tem essa outra vantagem, ter 20% de desconto no curso, tá? E para você ser membro, cara, é menos de R$1 por dia que você vai pagar. É muito barato, sem fidelidade. Se no hoje, pô, não gostei, cancela amanhã, não tem problema nenhum, não precisa ficar preso, tá? E aí você tem esses vídeos mais densos, essas análises, as lives, tá? Acho que isso ajuda bastante. O pessoal tinha pedido para fazer lá no grupo dos membros um vídeo sobre Raizen, decidi fazer esse primeiro aqui um pouco mais aberto, depois eu vou trazer um pouco mais de uma visão detalhada para o pessoal que é membro. Mas bom, Raizen, falando dela, né, foi um daqueles grandes IPOs, né, que foram, entre aspas, aqui os grandes fracassos nesse sentido de valorização. Perceba que desde o IPO a gente tem uma queda de 50% ainda nas ações, já tivemos uma queda bem maior, tá, de basicamente quase 70%. A empresa recuperou bem, tá? Só aqui, se a gente for olhar nos últimos 6 meses, tá? 50% de alta, então sai ali de basicamente 2,50, batendo ali os seus 4 e pouquinho. Tá? Então, qual que é a grande ideia aqui? Por que que existe, na verdade, agora essa pressão compradora novamente de Raizen, justamente, especialmente pela questão de El Niño? Antes da gente falar da empresa, acho que é sempre bom a gente voltar um pouco atrás e você entender o que que faz a Raizen. Tá? Basicamente, eles são uma empresa que eles se denominam integrada de energia. Tá? Eles basicamente trabalham com a questão de transição energética e definindo o futuro da energia. Então, é energia verde. Vou colocar dessa maneira bem básica aqui para vocês. Veja. Temos um modelo único de atuação e estamos presentes de ponta a ponta. Desde a produção e venda de energia renovável e açúcar, a partir da cana, levando também essa energia para diversos cantos do mundo. Tá? Tem também uma forte atuação no segmento de mobilidade, tá? Distribuindo combustíveis, tá? E levando energia por meio do posto Shell. Então, todos os postos Shell, você acaba vendo também um pouco essa presença da Raizen. Além da facilidade no dia a dia de nossos clientes, com digitalização na palma da mão e mais próximos por meio do nosso segmento de proximidade. Então você basicamente percebe aqui uma empresa que tem uma distribuição nacional e também uma distribuição em outro país. Tá? Acho que isso aqui que é bastante interessante e fica cada vez mais evidente, né? Uma empresa que tem participação nacional. Isso daqui é uma possibilidade de até ser um ponto positivo da empresa, tá? Uma força para ela mesma. E está num segmento que é um segmento que tende a ser perene. Quando eu digo que é um segmento que tende a ser perene, é um segmento que traz para a gente tendência de crescimento e traz para a gente uma questão de irreplicabilidade do seu modelo de negócio. Tá? Então, não é todo mundo que consegue fazer o que Raizen faz, entre aspas aqui, são poucos os concorrentes, mas a depender da composição da empresa e da sua presença, ela acaba se tornando top of mind. Okay? Então acho que essa aqui é a grande ideia. Eu não vou ficar passando muito por Raizen aqui. De novo, isso eu acabo fazendo um pouco mais para os membros, mas saibam que a empresa está nesse setor. Okay? E aí, por conta disso, falando especialmente desse segmento do açúcar, vamos lembrar que a Raizen não faz apenas o açúcar, como eu li ali para vocês, isso deve trazer uma perspectiva de melhores resultados. Tá? Perceba, tá? O preço do açúcar tem subido e deve continuar com a tendência de elevação para os próximos meses, de acordo com os analistas aqui. Tá? Segundo as análises recentes dos bancos, a notícia deve ser doce para algumas produtoras brasileiras de açúcar. A falta de chuva, o que aconteceu, né? A falta de chuva na Índia, que é uma grande produtora de açúcar, tem elevado o preço do produto globalmente. Vamos lembrar, a chuva é necessária para que a cana-de-açúcar cresça. Tá? E por conta do fenômeno do El Niño, que traz basicamente, né, uma tendência de menos chuvas em alguns lugares do mundo e mais chuvas em outros lugares, a Índia está sendo afetada com a falta de chuva. A falta de chuva vai fazer com que a produção tenha uma oferta mais limitada e por conta disso o preço vai ter que aumentar porque a demanda continua. Tá? A expectativa é que a seca piore e a subida de preços continue com o fenômeno climático El Niño, que deve atingir seu pico em 2 meses. Tá? E isso deverá trazer a mais
Isso deverá trazer mais alta que a já vista para os papéis das produtoras. Por quê? Porque a perspectiva é que o preço do açúcar acabe aumentando e que, por consequência, se essas empresas ali, elas também são produtoras disso. A Índia é um dos países que é muito importante globalmente falando para essa questão. O preço sobe, isso acaba ajudando as produtoras brasileiras também. Tá? Perceba, olha o que aconteceu com São Martin e Jalles. Olha quanto já subiu. Mais de 50%, tá, para São Martinho. 27% para Jalles. Tem vindo dividendo bom de Jalles Machado, gente. De novo, são empresas que são mais cíclicas, sim, que mexem com commodities, sim, mas percebe como o dividendo pode vir forte nos momentos onde a gente tem um ciclo mais alto dessa commodity? É isso que vocês têm que sempre entender. O melhor momento para você comprar essas empresas não é agora. O melhor momento para você comprar essas empresas é quando você tem um preço da commodity, que ela está basicamente atrelada, nas mínimas, ou com uma tendência de queda, ou caindo. Entendeu? Acho que essa que é a grande questão. Agora, tem como você acertar isso? Tem como você acertar projeções? É difícil. A grande parte das pessoas erra, tá? Qual é o preço exato? Mas você pode, às vezes, ver o contexto. Eu vejo uma questão climática, já era prevista, já estava acontecendo, você já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Se você conseguisse acompanhar o mercado e acompanhar as notícias. Por isso que é importante. Tem gente que fala assim, eu invisto de forma previdenciária, eu não acompanho a notícia. Eu acho que isso é errado. Você tem que acompanhar a notícia. Mas não é para você ficar comprando e vendendo com base na notícia. É para você saber o que está acontecendo. Para você olhar com viés de oportunidade e depois comprar as empresas. Foi isso que aconteceu com várias aqui. Pô, eu cansei de fazer vídeo. Então, não se engane. Não é porque você é um investidor previdenciário que você não tem que acompanhar o dia a dia do mercado. Pelo contrário, você acompanha o dia a dia do mercado porque é ali onde você vai encontrar as grandes oportunidades. Uma das razões do porquê que eu faço a nossa live toda segunda-feira. Para a gente falar um pouco dessas notícias, para a gente falar um pouco da semana e trazer um pouco dessa visão sempre do viés de oportunidade. Olha o que os analistas falam, tá? Acreditamos que os preços do açúcar continuarão subindo nos próximos 2 a 3 meses, o que deve levar a uma continuidade da melhor expectativa. Ou seja, são 2 a 3 meses com o preço subindo, o que vai refletir claramente num trimestre fechado da companhia de resultados, e pode vir um resultado tão bom, e por isso o pessoal já quer se posicionar. Porque você vai ter a valorização e você vai ter a distribuição de proventos, por exemplo, como é o caso de Jalles Machado. Tá? Veja, além dos nomes, o banco também destaca que Raízen também se beneficia pelo cenário. Okay? Óbvio que existe talvez um pouco mais de um benefício mais direto para Jalles e São Martinho, mas como eu falei, Raízen está dentro disso, dado o modelo de negócio da própria empresa. Tá? Só para você saber um pouco do impacto do El Niño aqui, acho que é legal de ler para vocês. El Niño causou reduções relevantes nas perspectivas de produção de alimentos na Índia. Tá? Em outros episódios, quando houve deficiência de chuvas no país superior a 20%, a inflação dos alimentos aumentou em 1,2 ponto percentual. Tá? Veja só, as restrições ao fornecimento global devem ser um bom presságio para o Brasil, pois o país se encontra em uma boa posição para preencher essa lacuna. É questão de oportunidade. Se lá não está conseguindo produzir, e aqui a gente tem a capacidade de produzir, a gente vai atender o mercado. Precisamos que o cenário interno também configure essa oportunidade. Aparentemente, é o que está acontecendo. Foi a mesma coisa que aconteceu quando a gente teve a questão da Ucrânia, que era um grande produtor ali, que o pessoal falava, né, do celeiro do mundo, né, de trigo, tinha bastante milho também, e acabou ajudando aqui a produção brasileira, o agro brasileiro, porque a gente acabou suprindo um pouco dessa demanda. Tá? Então é sempre bom você ficar um pouco de olho nisso. Perceba, gente, não é com base nisso que você tem que sair comprando as ações. É uma notícia positiva para quem tem. Vamos lembrar, questão do preço aqui nos últimos meses subiu bastante para a Raízen, subiu para São Martinho, subiu para Jalles. Então não sei dizer se teremos margem de segurança hoje. Não tenho o cálculo do preço teto. Se for do interesse pessoal, até posso fazer. Trago mais um detalhamento para os membros, trago talvez até mais direto ao ponto aqui para vocês. Mas se for do interesse, deixa aqui embaixo, comente, se inscreva no canal. Tá? Fica muito de olho. Aqui pode ser uma boa oportunidade para o futuro, tá? Essas 3 empresas, na verdade, podem ser uma boa oportunidade para o futuro, para uma carteira, tá? De previdência, mas é tudo uma questão de análise um pouco mais detalhada, tá? Vai ficar no radar, eu vou trazendo para vocês aqui as atualizações. Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou. Fui.